Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Venha a nós o teu reino. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de quinta-feira, nesse feriado. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja sobre ti de uma maneira grande, em nome de Jesus. Eu quero já no início deste programa parabenizar alguém que é muito importante para mim também, a irmã Maura. A irmã Maura hoje completa 70 anos. Parabéns, irmã Maura. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Nessa quinta-feira, hoje nós vamos ministrar, em Paranaiguara. Hoje nós estaremos aí deixando uma palavra, saudade de vocês, e nós estaremos aí para ministrar ao seu coração em Paranaiguara, Goiás, ali juntamente com o pastor Emerson, a pastora Cláudia, o pastor Joaquim, e nós estamos juntos para dizer à igreja de Paranaiguara: é tempo de romper, é tempo de vencer, é tempo de prosseguir no nome do Senhor Jesus. E você também não pode parar, não pare, prossiga nesta manhã, é feriado, eu sei que hoje não tem escola, você não está nessa agitação, nem precisaria de levantar, não é verdade? Para estar aqui, conosco, dando aí a sua audiência, mas muito obrigada pela sua participação de todas as manhãs, nesse 20 de novembro de 2025, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja aí sobre a sua vida de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amanhã sexta-feira, vamos estar comemorando o aniversário da nossa igreja ali de São Simão. Estaremos ali com o pastor Francisco, a pastora Giza, comemorando mais um ano ali, naquela igreja em São Simão, aonde o Senhor, Ele tem feito, tem operado, tem agido, tem movido de uma maneira poderosa e maravilhosa. Então você que está aí no Goiás, vem estar conosco em nome do Senhor Jesus, hoje em Paranaiguara e amanhã em São Simão. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja aí sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será, não é verdade, irmãos? Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente em todo tempo e em todo momento. Eu quero já no início deste programa deixar uma palavra para o seu coração, porque a palavra de Deus, ela faz toda a diferença. E nesta manhã eu quero falar a importância da nossa adoração. A Bíblia diz que Jesus é ungido em Betânia, mas a Bíblia fala que, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão. Tem alguns detalhes que a Bíblia nos dá, porque essa Bíblia é linda, irmãos? É por isso que ela é a palavra de Deus, é por isso que ela é nova a cada manhã, é por isso que todas as horas e todos os momentos que você ler o mesmo versículo, você entende, você compreende, porque a palavra de Deus, ela é nova. Você pega um livro para ler, e está lá a mesma coisa, mas quando você ler a Bíblia,
a sua mente abre, os seus olhos passam a entender e compreender aquele texto. Jesus está em Betânia e não é na casa de Lázaro, não é na casa, né, de Maria. Jesus está em Betânia, mas é na casa, sabe, de um homem, né, que era o leproso, de Simão, o leproso. E o melhor, a Bíblia ainda não diz que ele era, né, leproso. A Bíblia disse o leproso. Isso aqui também é um detalhe que me chama muita atenção. Por quê? Porque quando a gente vai lendo e vai entendendo e compreendendo, mesmo a gente ter saído daquela situação de lepra das nossas vidas, às vezes as pessoas querem nos colocar rótulos em nós daquilo que a gente foi. Então você era, você não é. Isso é muito importante. O que me chama a atenção é que Jesus está, né, reclinado ali à mesa. E estando à mesa, a Bíblia disse que entra naquele lugar uma mulher que, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, ela quebrou aquele vaso, ela quebra, e quando ela quebra aquele alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ungiu-se, e o que me chama a atenção, irmãos, que Jesus, ele é ungido. Jesus, sabe, aquele bálsamo vem sobre a cabeça dele. Isso aqui é tremendo. Indignaram-se alguns entre si, dizendo: para que esse desperdício de bálsamo? Inclusive o Judas, né? Judas foi o primeiro, porque a capanga ou o bornal era com ele, e a Bíblia diz que ele colocava a mão, tirava aquilo que não era dele. E diz: para que tanto desperdício? E Jesus disse: ela fez o que ela pôde, ela fez o que ela achou melhor fazer para me adorar, porque Jesus estava dizendo: isso aqui já é uma preparação. Mas nesta manhã de quinta-feira, sendo hoje um feriado, eu pergunto para você, qual a sua disponibilidade para a sua adoração para esse dia? Eu sei que a dona da casa, porque eu também sou dona de casa, e quando a gente está em casa, a gente quer aproveitar para lavar, para passar, para organizar, né, aquele armário, aquela gaveta, aquele guarda-roupa. São tantos serviços que o dia se torna pouco. Mas como você hoje vai tirar um tempinho para o Senhor, para estar com Ele, para estar ouvindo Ele falar com você? Às vezes, irmãos, nós estamos tão agitados de um lado para o outro, que nós não tiramos tempo para ouvir Deus falar. Eu falei em um desses programas aqui, eu acho que foi da semana passada, né, que nós precisamos tirar tempo para ouvir Deus falar, porque Ele tem falado. Ele tem falado. É isso que você precisa de entender, é isso que você precisa de compreender, que mediante as nossas lutas, as nossas adversidades, Deus não para. É isto mesmo, Deus não para. E Deus não parou, Ele continua em movimento, Ele continua falando, Ele continua fazendo. Aquela mulher, Jesus estando em Betânia, ela quebra aquele bálsamo e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Tudo que eu e você precisamos de entender. Quando eu olho, irmãos, para Lucas, lá no capítulo de número 7, e o versículo 36, fala acerca, né, da pecadora que entrou ali também numa casa sem ser convidada, e agora ela derrama o que ela tinha aos pés de Jesus, e ela chora, e ela seca com seus cabelos, sabe, irmãos? E aquela mulher é repreendida, e Jesus também, porque quem estava naquela casa dizia: se ele soubesse quem é ela, não deixaria ele, né, tocar, não deixaria ela tocar nele. Então Jesus disse para aquele dono da casa, conhecendo todos os pensamentos: quando eu cheguei aqui, você não me deste água para lavar
os meus pés, você, né, não me recebeste com honra, que era um beijo que o judeu recebe, né, quando ele recebe alguém na sua casa. E o que me chama a atenção, que ela entrou sem ser convidada, mas ela entrou para adorar. E Jesus, irmãos, a recebeu. Tudo que nós precisamos é adorar. A Bíblia disse no Evangelho de João que os olhos de Deus estão sobre a face da terra, procurando verdadeiros adoradores. E o que você tem sido? Adorador ou murmurador? Eu quero que você reflita acerca disso, porque o adorador, ele adora em qualquer circunstância, ele adora em qualquer situação, ele adora porque ele sabe que o Deus dele não perde o controle de nenhuma situação. Então adore em todo tempo e em todo momento, porque quando nós adoramos, irmãos, ele recebe a nossa adoração. Mesmo sendo um feriado, tira um tempo para você adorar. E você aí de Paranaiguara, né, você que está na região aí de Paranaiguara, vem estar conosco ali hoje, né, a nossa igreja ela está ali no bairro industrial, né, um lugar, né, que é fácil, né, de localização, logo ali na entrada ali da cidade de Paranaiguara, né, está ali a nossa igreja evangélica Palavra da Verdade, e você é o nosso convidado a estar conosco nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, sustentando. Esse é o desejo do nosso coração. Irmãos, aqui também está o nosso WhatsApp, onde você deixe o seu pedido de oração, deixe também o seu testemunho em nome do Senhor Jesus, o nosso QR Code para você continuar fazendo a sua oferta. E você que ainda não teve experiência de fazer a sua oferta, né, faça a sua oferta. A oferta é a semente que você está semeando. E você que está fora do Brasil, você entra aqui nesse WhatsApp, peça aí os dados para você fazer a transferência bancária, já cai direto na conta da igreja e tem sido bênçãos de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É aquilo que eu falo, não importa o valor que você faça, o importante é você estar sempre fazendo, sempre nos abençoando. E você que tem feito, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. Vamos orar? Vamos rasgar o nosso coração na presença desse Deus, porque quando nós rasgamos o nosso coração, faz toda a diferença nas nossas vidas. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem operado, tem agido, tem movido. Muito obrigada. Fique conosco, Senhor, operando. Fique conosco, ó Deus, agindo e movendo a favor das nossas vidas de uma maneira poderosa e maravilhosa. Alcança cada vida, alcança cada casa, alcança cada família, alcança, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que nos assiste pela TV Vitoriosa ou pelo YouTube, essa pessoa, Deus, que tem esforçado, meu Deus, para deixar as drogas, a bebida alcoólica, tem misericórdia, meu Deus, que ela possa levantar, e segurar firmemente nas suas mãos e prosseguir de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e declaramos da tua graça e declaramos da tua bênção e do teu mover de uma maneira poderosa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Repreendemos todo e qualquer tipo de inflamação, infecção sobre o seu corpo, os seus órgãos, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja livre, seja curado e sarado em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Para você de Paranaiguara, até logo mais à noite, às 19h30, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. O Senhor permitindo, irmãos, amanhã um ponteiro no céu, outro na terra, e este programa chega para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor te abençoe.